Gente, então vamos dar início, são agora 10h05, não é verdade? Então vamos dar início ao nosso webinar, que o tema hoje é padronização de processos. Vocês sabem que nós estamos numa sequência de webinars, né? Deixa eu passar aqui minha tela para que a gente possa fazer esse alinhamento. Nós estamos numa sequência de webinars onde nós estamos tratando de vários elementos que compõem o diagnóstico do nível de maturidade da gestão do processo de faturamento, seja SUS, seja convênios. Nós começamos essa série de webinars no dia 25/6, e estamos aqui hoje no dia 15/12, como o Alexandre bem colocou, o último webinar do ano, que vamos tratar do elemento padronização de processos. Escrevam para mim, por gentileza, quem está participando do webinar pela primeira vez. A Thaís. Ok, a Cristiane. A Williana, né? Legal. Então, vejam, gente, quem está participando pela primeira vez do webinar pode acessar os webinars anteriores que nós realizamos, que eles foram gravados e estão disponibilizados. Vocês vão receber este webinar também gravado e lá vai ter o link de todos os webinars já realizados. Só não vai conseguir ter acesso do penúltimo webinar, que foi esse do dia 17/11, que nós tivemos um problema na transmissão e acabou não sendo gravado, tá? Mas esse aqui está sendo gravado e vocês vão ter acesso ao webinar depois gravado, todos eles, à exceção do dia 17/11. Tudo bem? Então, vamos lá. Gente, como mencionei, estamos tratando do diagnóstico da maturidade da gestão de faturamento, SUS e convênios. Esse diagnóstico, o que ele propõe? Ele propõe para a instituição te dar o nível de maturidade do faturamento que a sua instituição de saúde hospitalar se encontra, para que você possa tomar medidas e ações para potencializar, por exemplo, o faturamento. O que o diagnóstico do nível de maturidade visa? Primeiro, identificar o nível de maturidade do processo da gestão do faturamento da instituição, qual é o nível de maturidade que sua instituição se encontra, tá? Ele apresenta depois os gaps. Quais são os gaps? O que é o gap? É a posição onde a instituição se encontra versus o nível ideal, o nível que a instituição deveria estar. Então, esse comparativo vai te dar instrumentos para que você tome ações de melhoria. E quando a gente elimina esses gaps, qual é o benefício? Direto, você tem redução de custos, você tem aumento de produtividade e consequentemente, aumento de faturamento. O diagnóstico também tem como característica te ajudar a potencializar o uso do sistema de gestão que você operacionaliza dentro do seu hospital, independente de qual sistema seja, tá? Então, gente, são esses os benefícios do diagnóstico de maturidade, tá? Então, veja, o diagnóstico de maturidade, eu sempre faço no início do webinar essa revisitação ao material, ao conceito do diagnóstico de maturidade para sintonizar todo mundo, tá bom? Então, veja, quando a gente faz a avaliação do diagnóstico de maturidade, a gente considera 7 blocos. Quais são os 7 blocos? A velocidade do processamento do faturamento, a qualidade do processamento do faturamento, o nível de informatização, a geração de receitas, fluxo de caixa, a padronização de processos, a cultura da gestão por resultados e metas e a capacitação de profissionais. Então, vejam que nesse gráfico, ele te dá o azul, é o nível ideal desses 7 blocos que eu acabei de ler, tá?
E aí, quando você faz o diagnóstico, você compara a posição, o azul é o nível ideal, né? E o verde é a posição, por exemplo, aqui um exemplo real de um hospital, né? E a diferença entre o nível ideal e a posição do hospital nós chamamos de gap. Esse gap é desperdício, é perda de receita, é baixa produtividade, são vários problemas. E você, uma vez identificando os problemas, você vai atuar para melhorar o resultado da gestão do faturamento SUS ou da gestão do faturamento convênios da tua instituição. Então, vejam, nos webinars anteriores, nós falamos como melhorar a velocidade e dissemos o passo a passo, como você aplica no hospital. Depois, fizemos da qualidade, do nível de informatização, geração de fluxo de caixa, padronização de processos, é hoje, né? E nós vamos tratar o detalhamento da padronização de processos hoje, com vocês. O detalhamento dos itens 1, 2, 3 e 4 fizemos nos webinars anteriores, que estão gravados e vocês podem ter acesso. O que o resultado do diagnóstico da maturidade, da gestão de faturamento, professor, disponibiliza além desse gráfico, né? Ele classifica a instituição em um desses 4 níveis. A partir do momento que você faz o diagnóstico, ele vai te classificar em um desses 4 níveis. Ou a instituição vai estar no nível inadequado, ou no nível insuficiente, ou no nível em evolução, ou no nível adequado. Como que se faz esse diagnóstico, pessoal? São profissionais da instituição que respondem um conjunto de questões, tá? E automaticamente, nós acabamos de automatizar, e no final eu vou mostrar para vocês, acabamos de automatizar 100% o diagnóstico. Anteriormente, ele tinha parte informatizada e parte manual. Agora está 100% automatizado e vocês vão ver mais tarde. Esse diagnóstico, ele é pago, mas para os participantes deste webinar, nós vamos liberar gratuitamente para vocês fazerem o diagnóstico da instituição de saúde de vocês, tá? Mas, para o final da palestra, a gente menciona como vai ser isso. Então, como mencionei, vai classificar a instituição nesses 4 blocos, num desses 4 blocos, tá? Ou sua instituição vai estar no nível inadequado, insuficiente, em evolução, ou adequado, segundo o método adotado para o diagnóstico da gestão do faturamento. Por que desse diagnóstico? Esse diagnóstico, ele beneficia o teu hospital, trazendo eliminação de vários problemas, como atraso no processamento do faturamento, glosas às contas hospitalares, falhas recorrentes na geração e processamento do faturamento, ausência ou pouca padronização de processos, dificuldade para treinar ou capacitar os profissionais que participam do processo de faturamento. Tem alguém do setor de faturamento nessa palestra? Se tiver, só se manifesta assim, ó, eu, no bate-papo. Pronto. Tá, tem duas pessoas que se manifestaram. Vejam, essas 2 pessoas, uma é a Eliana e a outra, eu não sei o nome, que está com o código. Gente, vocês, todo mês, vocês têm falhas que se repetem, recorrentes. Quando você recebe o prontuário, tem falha, ausência de assinatura, ausência de checagem, falha na carteirinha. Você tem esse conjunto de problemas de forma sistemática no seu hospital? Sim ou não? Pois é. É uma das dores que, quando você identifica através do diagnóstico o nível que você está, a gente entra com um plano de ação para você eliminar esse tipo de problema. Porque isso é perda, é prejuízo para o hospital. Entenderam? Então, vamos lá. Hoje, como falei, nós estamos tratando, são sete os blocos avaliativos do diagnóstico, certo? Retomando aqui, ó, são esses 7. Hoje nós vamos detalhar o bloco padronização de processos, que faz parte do método diagnóstico. Tá claro, gente? Até aqui, sim ou não? Respondam para mim, que eu pergunto e olho lá para o bate-papo.
Joia. Escrevam no bate-papo. Não me deixem só. Joia, tá claro, né? Então, vejam, hoje nós iremos avaliar o bloco padronização de processos. Reforçando, os blocos anteriores já foram avaliados e detalhados nos webinars que aconteceram anteriormente e estão disponíveis, gravados para vocês. À exceção do bloco 4, geração de receita fluxo de caixa, que nós tivemos problemas na gravação, foi um problema técnico, e a gente não conseguiu, gravou, mas depois a gravação não apareceu, não sei por quê. Então, veja, vamos tratar e aprofundar a padronização de processos. O que esse bloco avalia no diagnóstico de maturidade do faturamento? Vamos lá. Esse bloco, ele considera 5 elementos na avaliação, no método do diagnóstico. Primeiro, para o faturamento convênios, gente, a periodicidade de faturamento de contas hospitalares de longa permanência. Se esse processo estiver bem definido e os prazos, né, isso, vocês sabem que as contas, pacientes internados de longa permanência, você tem que fazer altas administrativas de tempos em tempos para fechar aquela conta e faturar para a operadora de plano de saúde, concordam? Ô Joanes, as outras gravações você vai receber no teu e-mail, porque essa gravação que a gente está fazendo, esse webinar está sendo gravado, vocês vão receber no e-mail de vocês depois essa gravação com o link de todos os webinars já realizados, tá bom? Podem ir fazendo perguntas lá, que de vez em quando eu dou uma olhada ali no bate-papo e a gente vai interagindo. Então, vejam, quais são os elementos que nós consideramos no método do diagnóstico, na padronização de processos, tá? Primeiro, é a periodicidade de faturamento de contas hospitalares de longa permanência. Hospital que atende as operadoras de plano de saúde, convênios. Vocês, de tempo em tempo, têm que fazer a alta administrativa dessas contas, né? Daquele paciente, a alta administrativa daquele paciente que está internado para fazer o processamento da conta. Assim também ocorre no SUS. Tem que fazer a alta administrativa para abrir uma nova IH conforme as regras lá estabelecidas. Pergunto, este processo interfere no resultado do faturamento, sim ou não? Sim, claro que interfere. Então, por isso que ele é considerado no bloco padronização de processos. O processo de gestão de OPME, que é um material caro utilizado no processo de atendimento ao paciente. Você tem que ter esse processo bem definido e bem estabelecido, com controle de prazos para entregar a nota fiscal no setor de faturamento. Por quê? Porque se não entrega, a IH é rejeitada, no caso do SUS. Se não apresenta, o convênio vai glosar a conta hospitalar. Então, esse processo, ele interfere direto no resultado do faturamento. Por isso que ele é considerado ele é considerado na padronização de processos. Entenderam a lógica? A gestão da movimentação do prontuário interfere no resultado do faturamento? Sim. Gente, tem hospital que o prontuário leva 30 dias para chegar no faturamento. Isso interfere ou não no resultado do faturamento? Claro que sim. Então, é um processo que tem que ser levado em consideração na avaliação no quesito padronização de processos. Também, existência do setor que gerencia a gestão de consumo de OPME. E, logicamente, a padronização dos formulários. Quanto mais forem padronizados os formulários na tua instituição de saúde, mais rápido será o entendimento da informação que lá consta, o entendimento dos registros que lá constam, porque isso facilita a interpretação e a valorização dos atendimentos prestados ao paciente, e essas informações estão nos formulários. Portanto, você pega esses formulários, analisa esse formulário e faz o processamento da conta hospitalar. Concordam com isso, sim ou não?
Então, para avaliar a padronização de processos no quesito gestão de faturamento, nós consideramos esses elementos. Ok? Professor, poderíamos utilizar outros processos? Sim, claro que poderíamos. Mas o método, a gente está avançando no método e colocamos somente esses elementos. Porque se a gente coloca mais elementos na avaliação de processo, gente, a gente já tem um dado aqui de 400 hospitais que fizeram os diagnósticos, tá? E depois eu falo o resultado desses hospitais para vocês. Não nominalmente, no geral, não é isso? Depois, a nova versão do diagnóstico, a gente vai colocar mais processos, mas por enquanto o método avalia esses processos, tá bom? E já que nós estamos falando de processos, é importante entender o que é o processo, né? Pessoal, até aqui está claro, sim ou não? Gente, a maioria dos hospitais perde receita, perde até o controle da operação por falta de processos, né? E o que representa processos efetivamente, né? O que representa processos dentro de um hospital? Ou dentro de qualquer organização? Gente, o que é o processo? Processo nada mais é do que um conjunto de atividades, não é isso? Que, quando executadas, geram um produto. Isso está claro para vocês? Vamos trazer no dia a dia. Fazer pão é um processo. Qual é o produto do fazer pão? É o pão feito, né? O pão acabado, o pão terminado. E este produto alguém vai consumir. Somos nós de manhã, né? Vamos na padaria, compramos o pãozinho quentinho. Tudo no planeta Terra, gente, é processo ou é atividade. E no caso do hospital, também. O hospital é uma coleção, é um conjunto de processos, é um conjunto de atividades, tá? Então, veja, quando eu falo assim, processos são atividades que geram produtos que serão consumidos por alguém. Esse alguém nós chamamos consumidor ou cliente, tá? Então, por exemplo, você trazendo o ambiente para o ambiente hospitalar, recepção do paciente é uma atividade, concordam comigo? É uma atividade. O paciente chegou, vai ser recepcionado, é uma atividade. No momento que esse paciente é recepcionado, digamos na urgência e emergência, o paciente chegou, ele vai ser recepcionado. Atividade, alguém executou essa atividade, recebeu o paciente, cumprimentou, tá? Cadastrou o paciente e tal, e manda. Aí qual é o produto dessa atividade, pessoal? Paciente recepcionado. É o produto da atividade, recepção de paciente. Quem vai consumir esse produto? Paciente recepcionado. Na urgência e emergência, por exemplo. Alguém escreve. Quem é que vai consumir esse produto? Quando o paciente é recepcionado na urgência e emergência, não tem o acolhimento, a triagem, né? Para saber se é o paciente de urgência, se ele pode aguardar um pouco mais, não é isso? Então, o paciente recepcionado, que é esse produto, entre aspas, vai ser consumido pela outra atividade que nós chamamos de triagem, né? Ou avaliação do paciente, avaliação do risco do paciente, para saber se ele entra para atendimento, passa na frente dos outros imediatamente ou se ele pode aguardar. Não é assim no hospital, sim ou não? Então, vejam, por isso que o hospital é feito de conjunto de processos. Gente, quando a gente fala processos, é importante entender que o processo, ele não está limitado a um setor. O processo, como vocês estão vendo nesse desenho aqui, o processo, ele transcende, ele penetra os setores. Se não, vejamos. O processo de compras. Onde que ele começa o processo de... Não o setor de compras. Setor é diferente de processos. O processo de compras, onde ele inicia, pessoal?
Onde inicia o processo de compras? O processo de compras ele inicia em qualquer setor que faz uma requisição de compras. Não é no departamento de compras. E onde que ele se encerra? Ah, professor, ele se encerra no departamento de compras, quando compra o produto. Não. Ele se encerra quando o fornecedor entrega o produto. E ele não entrega o produto adquirido pelo hospital no departamento de compras. Via de regra, tem o almoxarifado ou um setor de recebimento de materiais, não é isso? Então, veja, o processo de compras inicia onde? Na requisição de compras, pode ser em qualquer setor do hospital, e se encerra fora também. Então, veja, ele inicia fora do setor de compras. Ele se conclui fora do setor de compras. Agora, o setor de compras, o departamento de compras, é a unidade que contempla a maioria das atividades vinculadas ao processo de compras. Pessoal, até aqui está claro? Sim ou não? Então, vou avançar mais um pouquinho. Vejam só. Como é que os processos se integram em um hospital ou qualquer empresa no mundo? Como é que eles se integram? Vejam só, isso aqui é fundamental. Se vocês entenderem isso, vocês vão começar a melhorar, visualizar a estrutura do processo e vocês vão começar a trazer contribuições mais efetivas para dentro do hospital de vocês. Vamos lá. Olha só, aqui no meio não tem atividade? Deixa eu botar um apontador aqui, ó. Atividade, recepção de paciente. Pessoal, toda atividade, para que ela seja executada, ela precisa de uma entrada ou de uma matéria-prima. Eu vou fazendo comparação com o dia a dia nosso. Todo mundo gosta de um pão, né? Pão francês, pão não francês, né? Ou pão integral, ou pão não integral, mas todo mundo gosta de pão, não é verdade? Vamos lá. Para eu fazer pão, essa atividade, eu preciso de quê? Do trigo, do sal, do óleo, o que mais? Pelo menos isso, né? O resto eu não sei. Então, isso que eu acabei de falar é o que nós chamamos da matéria-prima. Quer dizer, é o que eu preciso para... Senão eu não executo a atividade fazer pão. E aí eu não vou ter o produto pão feito. Então, para eu fazer o pão, eu preciso da matéria-prima. De novo, trigo, óleo, sal, é o que nós chamamos de entrada ou matéria-prima. E quem me fornece esses elementos, o trigo, matéria-prima tal, a gente chama de fornecedor. O fornecedor da matéria-prima, ou o fornecedor da entrada. Aí, quando eu tenho a matéria-prima, eu faço o quê? Eu executo a atividade fazer pão. Estou executando. Executei? Quando eu executo a atividade, vou lá, mexo, misturo os ingredientes, tal, ponho no forno, estou fazendo pão. E qual é o produto ou a saída dessa atividade? É o pão concluído, pão feito, pão acabado. E quem vai consumir este pão é o consumidor do pão ou o cliente. Entenderam? É assim também no hospital. É assim também no hospital. Olha só, recepção do paciente é uma atividade. Para que você faça a recepção do paciente, você tem que ter a entrada, a matéria-prima. Tem que ter o paciente. Porque se eu não tiver o paciente, não tem a recepção dele. Concordam? E quem é o fornecedor dessa atividade, recepção do paciente? É o próprio paciente. Ele chega lá e diz assim, ó, estou aqui para ser atendido. Aí, quando você recepciona o paciente, você tem como produto o quê? Paciente recepcionado. Esse nosso exemplo é da urgência e emergência, tá bom? Aí, quem é que vai consumir, pessoal, entre aspas, tá? Consumir o paciente. Quem vai utilizar o paciente recepcionado na urgência e emergência? É a área de triagem, né? Ou classificação de risco. Tem hospital que chama de setor de classificação de risco. Tem setor que chama de hospital que chama de triagem. Quem vai consumir esse paciente? É a triagem. Então, veja, passei para a segunda atividade, triagem. Para que eu execute a atividade de triagem, eu tenho que ter um paciente que já foi recepcionado.
cadastrado, porque se ele não foi cadastrado, não tem como eu triá-lo. E quem forneceu para mim esse paciente, quem forneceu para mim, eu, atividade, tá? Quem forneceu para atividade, triagem, o paciente recepcionado foi a recepção. Portanto, a recepção agora é fornecedora da matéria-prima da atividade triagem. Aí eu trio o paciente, faço a classificação de risco, executo a atividade triagem. Qual é o produto da atividade? Paciente triado. Quem é que vai receber, entre aspas, consumir o paciente triado? É o médico, que agora o médico vai chamar, senhor fulano, não é isso? Então, por que o médico vai consumir? Porque ele vai executar a atividade, a próxima atividade, atendimento médico. Para ele executar a atividade atendimento médico, o que ele precisa? Como entrada de um paciente já triado, classificado com risco. Ó, esse paciente pôde esperar 1 hora, que o caso dele não era tão grave. Então, paciente triado. E quem forneceu o paciente triado? Foi o setor, a área de classificação de risco ou o setor de triagem. Aí, com esse paciente triado, o médico executa a atividade atendimento médico. Aí, quando o paciente atende, infelizmente, no nosso exemplo, o paciente foi atendido e faleceu. Faleceu, durante atendimento médico, ele faleceu. Então, qual é o produto desse atendimento médico? Paciente atendido com óbito. Quem é que vai consumir, entre aspas, pessoal, este produto da atividade de atendimento médico? É o necrotério. Vocês perceberam a amarração das atividades? Sim ou não? Respondam para mim no bate-papo. É assim que as atividades se integram. Respondam para mim no bate-papo, pessoal. Estou sozinho. Entenderam, sim ou não, como as atividades se integram? Beleza, vou dar um outro exemplo. Agora vejam, pessoal, olha só. Vamos avançar mais um pouco no conceito. O produto, olha onde é que está o meu apontador. O produto de uma atividade, o produto, aqui é o produto, tá vendo na coluna produto? O produto de uma atividade vira o quê? Na próxima atividade, no processo de integração. O que é produto vira matéria-prima. O que é produto vira matéria-prima. Perceberam? É assim que as atividades se integram. O produto de uma atividade vira matéria-prima para outra. Aí elas vão se integrando dentro de um hospital. Ficou claro isso, sim ou não? Então, o produto da atividade do médico, o produto da atividade de recepção. Vejam esse desenho. É como uma passagem de bastão. Né? Não tem aquele corrida por revezamentos? É como uma passagem de bastão. Aí, quando eu passo o meu bastão torto ou muito rápido, a tendência é o quê? A outra pessoa não segurar o bastão e o bastão cair. Sabe o que é isso? É produto ruim. Quando o médico deixa de registrar, deixa de assinar, a enfermagem deixa de checar, a recepção deixa de colocar o código da carteirinha adequado, ele está passando um produto inadequado, um produto ruim para quem vai consumir aquele produto. Por exemplo, o faturamento, para processar o faturamento das contas. Aí o que acontece? O faturamento tem que sair correndo para corrigir ou melhorar aquele produto que foi gerado por outro. É por isso que você tem que estruturar seus processos e garantir a qualidade do produto prestado. Porque na hora em que você entrega um produto ruim, ou esse produto vai para frente de forma ruim, gerando glosa, ou alguém tem que consertar e qualificar o teu produto que você gerou na execução da atividade. Percebem que o produto de uma atividade vira a entrada para outra?
E, gente, o processo ele consome. Olha, para você executar o processo recepção do paciente, ou a atividade recepção do paciente, você consome o quê? Norma. Alguém teve que fazer uma norma, um procedimento, não teve? Olha, você tem, quando for receber o paciente, você tem que cumprimentá-lo, você tem que checar o código da carteirinha, você tem que verificar a data de nascimento, você tem que... Isso é... Então, o processo consome uma regra. Para o processo ou atividade ser executado, ele precisa de uma... Ele consome regra. Ele consome estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? Você recebe o paciente num setor que chama recepção de paciente. Essa é a estrutura organizacional. Que tem o quê? Pessoas. Então, o processo também consome pessoas. Porque para ele ser executado, ele vai consumir horas de trabalho de alguém. Ele também consome tecnologia. A pessoa cadastra num formulário também é tecnologia, ou cadastra o paciente num sistema que precisa de um computador. O processo também, para ser executado, ele consome infraestrutura. A pessoa, para atender o paciente, tem que estar numa mesa, tem que estar consumindo energia, está sentada numa cadeira, certo? Então, o processo também consome infraestrutura. E vejam, o que são esses elementos? É o que nós chamamos de elementos constituintes do processo. O processo, para ser executado, ele consome esses elementos. E quando eu executo um processo de má qualidade e preciso corrigir, aí ele volta e consome de novo na correção. Por isso que quando nós temos processos mal definidos, mal estruturados, a empresa está consumindo gasto, está gerando gasto desnecessário. Entenderam? Desnecessário. Porque, olha, se eu tirei da minha atividade, não existe mais recepção do paciente no meu hospital. Essa atividade não existe. Quando ela não existe, deixou de existir, eu deixei de consumir estrutura de pessoal, tecnologia, infraestrutura de instalações, gente, tá vendo? Quando eu elimino uma atividade, eu elimino todos esses custos atrelados. Quando eu otimizo uma atividade, eu reduzo o custo e dou mais produtividade à empresa. Entenderam? Avançando. Olha um outro exemplo. Para você executar a atividade cotação, né, você tem que ter uma entrada, requisição de compras. Eu só faço a cotação se chegar uma requisição dizendo o que eu tenho que comprar, que é a matéria-prima. Agora, quem me mandou essa matéria-prima, requisição de compras? Uma unidade qualquer solicitante, pode ser a contabilidade, o financeiro, o setor de urgência, a recepção, qualquer unidade do hospital. Aí, quando eu recebi a cotação, qual é o produto dessa atividade? Requisição cotada. Aí, com a requisição cotada, quem vai consumir essa requisição cotada é o departamento de compras, porque ele vai dizer, eu cotei, vou escolher esse fornecedor e faz o pedido. Então, veja, esta atividade de cotação consumiu regras. Qual é a regra? Cotar pelo menos 3 fornecedores. Consumiu estrutura organizacional, a infraestrutura do departamento de compras. Consumiu papéis e atividades, que são as responsabilidades dos compradores. Consumiu recursos humanos, que são os compradores lá executando a atividade de cotação. Só que o departamento de compras está dentro de um prédio, numa sala que tem mesa, computador, infraestrutura, energia elétrica, está consumindo tudo isso. E consumiu a infraestrutura de tecnologia, um programa de computador para cotar, o próprio computador. Percebe como o processo consome, pessoal? Tem hospital que tem gasto gigantesco, porque não enxerga isso. Tá? E, professor, como organizar? Então, eu pensando aqui no meu hospital, eu tenho milhares de atividades. Sim. Você tem milhares de atividades. Você tem atendimento médico, contratação, demissão, faturamento, recurso de glosa, análise de glosa. São milhares de atividades. Como organizar essas atividades? Pela árvore de processos. Você vai categorizando os processos
Exemplo, processo de compras. Dentro do processo de compras eu tenho emissão da requisição de compras, eu tenho aprovação da requisição de compras, eu tenho cotação, eu tenho geração do pedido e acompanhamento da entrega. São atividades que estão dentro da categoria compras. Então, o processo de compras tem um conjunto de atividades. É isso que nós estamos dizendo nesse conceito, que nós chamamos de árvore de processos. Você tem os grandes processos que você quebra, categoriza em processos, quebra, categoriza em subprocesso até chegar no nível de atividade ou tarefa. Tá bom? Então, por exemplo, na área de saúde, num hospital, eu poderia dizer que nós temos 3 grandes processos. Quais são? Gestão estratégica, que nós chamamos de macroprocesso estratégico. Macroprocesso fim, assistência à saúde, que é o fim do hospital, de qualquer hospital, assistência à saúde. E os processos de apoio à gestão, que a gente chama de macroprocesso meio ou de suporte. Aí vejam, aí você pega a assistência à saúde, vamos colocar num segundo nível. Aí eu tenho atendimento ambulatorial. Aí eu pego o atendimento ambulatorial, quebro novamente para botar num nível inferior. Aí eu tenho atividade e agendamento. Aí é nesta atividade de agendamento que a gente põe as regras e as tarefas. As regras, como é o agendamento, quem eu posso fazer agendamento de consulta, quando eu posso fazer, e a tarefa é o passo a passo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Entenderam? Olha só, se eu pegar no nível mais detalhado, assistência à saúde, é o macroprocesso. Aí eu quebro esse macroprocesso num nível inferior, chamado urgência e emergência hospitalar. Quais as atividades que estão vinculadas dentro da urgência e emergência hospitalar? Recepção do paciente, acolhimento e classificação de risco, atendimento do paciente quando ele entra pela recepção, mas ele pode chegar numa ambulância, porta de entrada emergência. Eu tenho interconsulta, administração de medicação, realização de exames, realização de procedimentos, reavaliação médica, alta do paciente, transferência do paciente para internação clínica, para internação cirúrgica, para internação pediátrica. Então, vejam, são todas as atividades que estão dentro da urgência e emergência hospitalar. Aqui é um exemplo de árvore de processos, que a gente pegou um item, tá bom? Que é o processo, que pegamos um processo, perdão, que é a urgência e emergência hospitalar. Perceberam, pessoal? Então, vejam, essas atividades, cada uma dessas atividades, nós temos que fazer, gerar o produto dela, gerar o passo a passo e estruturar de forma otimizada. Quais são as etapas para a formalização de um processo? Primeiro, você visualiza sistemicamente os processos da entidade. Depois, você vai construir a árvore de processos. Depois, você vai identificar os processos que estão contemplados no escopo, mapeia como funciona esse processo, documenta, melhora, depois valida esses processos, depois analisa o funcionamento do processo atual. Mais adiante, você propõe melhorias para otimizar esse processo, valida o novo processo mapeado e, principalmente, treina. Se você não treinar as pessoas, não serve para nada esses processos. O processo ele tem que entrar na veia, na cultura das pessoas, na cultura da organização, melhor falando. Para que entre na cultura, na sequência da pessoa, do profissional. Você só vai ter sucesso na melhoria dos processos de qualquer coisa na instituição, de qualquer processo na instituição. Mas como o nosso foco é gestão do faturamento, você só vai ter melhoria nos processos da gestão do faturamento se você tiver tudo isso estruturado. E o caminho é esse. E mais do que nunca, treinar, capacitar as pessoas. Capacitar de forma sistemática. Professor, mas como é que eu vou capacitar todo mundo no meu hospital que participa do processo de faturamento? Porque, vejam, o médico participa do processo de faturamento, o
A recepcionista participa. Olha, como é engraçado. Onde nasce o processo de faturamento no hospital? Sabe quando? Quando o paciente liga e faz o agendamento. Ali nasceu. E quando se encerra? Quando o faturamento dispara, no caso do convênios, dispara os lotes, né, isso, de contas hospitalares encerrados para a operadora de plano de saúde. E no SUS? No SUS é mais engraçado, é mais interessante ainda, né? No SUS, o processo de gestão do faturamento inicia lá no agendamento ou na recepção. E sabe onde ele encerra? Não é quando o faturamento registra lá os resultados das contas hospitalares, não. No SUS se encerra quando o gestor do SUS, no caso a Secretaria de Saúde, dispara as informações para o Ministério da Saúde. Então, veja, no SUS o processo pode começar fora, o paciente agendando, e termina fora, lá na Secretaria de Saúde. Olha o tamanho do processo de gestão de faturamento de um hospital, tanto SUS como convênio. E como fazer para capacitar todo esse pessoal, que é mais ou menos 80% do corpo de profissionais de um hospital. Nós temos a solução, pessoal, tá? Nós temos a solução. Só para eu dar um exemplo para vocês, eu mostro uma solução para vocês. Agora, como já estamos partindo para a finalização de nossa palestra. Então, vejam, no SUS, o que a gente recomenda para vocês? E tanto no convênio. Gente, estruture seus processos. Meça seus processos. Se você não fizer isso, você não vai ter... E por que medir? Porque aí você vai identificar as falhas, de quem falha, por que falha, para você entrar com capacitação. Senão, o setor de faturamento vai ficar a vida toda fazendo faturamento e corrigindo a falha dos outros. Entenderam? Por isso que a padronização de processos faz parte. A padronização de processos faz parte da avaliação do faturamento SUS e da avaliação do faturamento convênios, tá bom? Professor, você prometeu que iria liberar o diagnóstico para a gente gratuitamente. Pessoal, é muito simples, tá? Anotem, tá? Anotem. Nós temos o site do Instituto, tá? Que eu vou anotar aqui para vocês, icsf.com.br, e temos o site que é portal.icsf.com.br, que você digitando isso, você vai ter acesso ao nosso portal de capacitação e do diagnóstico. Como é que você pode fazer o diagnóstico? Simples, tá? Você vai aqui acessar, eu vou entrar aqui no portal. Olha só, pessoal, em 3 minutos eu mostro para vocês. Você vem aqui, ó, convênios. Vou aqui no SUS. Diagnóstico da maturidade da gestão de faturamento, SUS ou do convênios, tá? Tem os dois. Vamos aqui no SUS. Você vem aqui, entrou na página, né? Realizar diagnóstico. Tá vendo aqui do lado? Aqui tem um vídeo que explica. Clique aqui e inicie o diagnóstico. Você tem acesso ao diagnóstico, responder as questões. Olha só, pessoal, eu logicamente, não vou ler, né? Vou passar direto. Cliquei aqui, vou para o próximo. Clico aqui, vou para o próximo. Aqui você tem dizendo qual é a realidade da tua instituição. Essas perguntas são perguntas que estão sendo feitas perguntando como funciona a tua instituição e te dá a opção. Você vai dizendo, ó, na minha instituição sempre vai ser uma dessas opções, tá? Então, estou respondendo aqui o diagnóstico. No SUS, se eu não me engano, são 21 questões e no convênio são 18. Então, ó, terminei aqui. Olha só que beleza. Vou marcar essa. Terminei, são 21 assim, ó. Finalizar. O sistema está processando, tá? Aqui ele está processando e pronto, está aqui o teu diagnóstico. Um diagnóstico que você pagaria 30, 40 mil para qualquer consultoria fazer, nós desenvolvemos uma inteligência que ele te dá online o resultado do nível de maturidade da tua instituição. Tá vendo aqui, ó? Veja o resultado do diagnóstico, que também será enviado por e-mail. Você clicou aqui,
Quem está fazendo o diagnóstico já recebe por e-mail e está aqui o diagnóstico da sua instituição. Vejam, eu chutei as opções, né? Está aqui, ó. Aparece o nome da tua instituição, a data, o enquadramento da sua instituição, beleza? A pontuação, olha, no meu caso eu estou no nível insuficiente, e a justificativa técnica para o enquadramento da instituição. Pessoal, isso em tempo real, do jeito que eu mostrei. E se você quiser baixar o relatório, clicou aqui, além de receber por e-mail, você pode baixar. Então, vocês têm uma ferramenta, aqui, ó, baixado o relatório, estou abrindo ele em PDF. Vocês têm uma ferramenta que quem tiver interesse, eu quero fazer o diagnóstico, professor, eu quero entender o nível de maturidade da minha instituição. Quem quiser fazer esse diagnóstico gratuitamente, vai clicar no link que está no bate-papo para se manifestar. Eu quero fazer o diagnóstico e nossos profissionais vão contatar com vocês para vocês fazerem o diagnóstico gratuitamente para ter o nível de maturidade do teu hospital. Vocês acabaram de receber o link no bate-papo. É só clicar nesse link e nos procurar que a gente faz o contato com vocês, tá? Pessoal, o que é essa planilha? O que é essa plataforma? Nós falamos de capacitação, não é verdade? Pessoal, é preciso capacitar. É o caminho para salvar os hospitais. Eu acredito muito nisso. É padronizar processo e capacitar. Sistema, ele é subjacente. Porque não adianta eu ter um bom sistema se eu não tiver as pessoas capacitadas e os processos definidos. Esses três elementos caminham juntos. Então, o sistema ajuda, mas não resolve. O que resolve é a integração desses três elementos. E aí, nós temos aqui o portal do conhecimento do Instituto. Eu gostaria que vocês visitassem, que é portal.ccf.com.br, e conheçam os cursos ou ead.ccf.com.br. Tudo vai para o mesmo caminho. Vejam os cursos que nós temos disponibilizados no SUS e convênios. Eu vou entrar aqui, ó, no faturamento convênios, dividido por blocos. Como é que eu chego aí, professor, nesse site? portal.ccf.com.br. Aqui tem o anúncio de alguns cursos. Rolou a terra, rolou a terra é bom, né? Rolou a tela. Aqui, ó, procure todos os cursos. Aqui você vai ver os diagnósticos, SUS e convênios, e vai ver no faturamento convênios todos os cursos que são necessários para você se tornar, para resolver os problemas de faturamento em teu hospital. Olha quanto todos os cursos interligados, tá? No faturamento SUS, a mesma coisa. Olha só. Todos os cursos também que nós temos, tudo à distância, com apoio e suporte dos nossos especialistas. Tudo pronto, pessoal. É entrar e fazer. Quem quiser ter mais informações sobre isso, clica no mesmo link que eu acabei de mandar, tá? Aqui nós temos cursos para o médico, para a enfermagem, para o faturista, todos os profissionais que participam do faturamento, tá? Vou mostrar para encerrar o resultado de alguns hospitais que já estão fazendo, o resultado de... Aqui é o Nilo Peçanha, né? Eu vou entrar com outro usuário, que é o meu administrador. O Nilo Peçanha é o teste. Vou mostrar o resultado da avaliação de alguns hospitais que já estão fazendo os nossos cursos. Vou pegar aqui o Sistema Único de Saúde, para vocês visualizarem. Queremos saber sua opinião. Todo curso a gente pede a opinião. Pessoal, olha, análise. Opa, ó. 226 pessoas já avaliaram este curso, tá bom? Vamos lá na análise online. Olha só. A gente faz 6 afirmações. Para a pessoa concordar integralmente, concordar parcialmente, nem concordar nem discordar, discordar parcialmente, discordar integralmente. Olha os níveis de avaliação da qualidade dos nossos cursos.
O conteúdo do curso está alinhado com os objetivos e o conteúdo programático propostos. 86% concordou integralmente e 12% parcialmente. Se a gente somar 86 com 12, 98% concordaram com a afirmativa. Os materiais disponibilizados, conteúdos, exercícios, avaliação final, podcast, foram importantes para seus aprendizados. 84% concordou integralmente e 12% parcialmente. 84 com 12, 96% concordaram com as afirmativas. A linguagem utilizada do curso é clara, objetiva e de fácil compreensão. Olha só, pessoal, 89% concordou integralmente, 18% parcialmente. Então, 89 com 18, que é isso? 89% concordou integralmente e 7% parcialmente. Eu disse, o que é isso? Passou de 100%, né? Aí não dá. 89 com 7. 89 com 7, 96% concordou integralmente, né? Eu dou aula de matemática financeira, viu, pessoal? O pessoal está dizendo, poxa, professor, está somando aí na HP, faz parte. Para ser rápido, é possível traduzir o conhecimento adquirido neste curso para a sua prática. Olha, pessoal, disse, ó, o que eu aprendi neste curso, eu consigo colocar em prática. A nossa empresa, o Instituto do Conhecimento, ele tem como filosofia a tradução do conhecimento em prática. Olha só, 79% concordou integralmente com a afirmativa e 15% parcialmente. 79 com 15, 94% concordaram com a afirmativa. A plataforma de ensino é de fácil navegação. Eu consigo navegar e entender tudo. Tratar com facilidade a plataforma. 83% concordou integralmente, 14% parcialmente. Então, eu estou falando 83 com 14, 97%. Eu recomendo este curso para outras pessoas. 86% concordou integralmente e 8% parcialmente. 94%. E aqui a gente tem as opiniões de pessoas que a gente deixa um campo aberto para dar sugestão para a gente melhorar. Gente, é o caminho, a capacitação. Nós desenvolvemos essa plataforma, o Instituto desenvolveu essa plataforma para ajudar os hospitais na melhoria dos resultados, não só de faturamento, mas do processo hospitalar como um todo. Quem quiser conhecer, nos procure por esse link que eu coloquei. E tratamos da padronização de processos, né? Tratamos da padronização de processos, que é um dos elementos fundamentais para você melhorar o resultado do faturamento hospitalar. Tá claro, gente? Ficou claro, sim ou não? De novo, professor, eu vi o diagnóstico e eu quero aplicar o diagnóstico no meu hospital. Você falou que é gratuito. Sim, é gratuito. Então, o que eu preciso fazer para fazer o diagnóstico ou SUS ou convênio? Basta clicar no link que está no bate-papo, tá? Basta clicar no link que está no bate-papo e este link eu vou colocar novamente, tá bom? Basta clicar nesse link que está no bate-papo e colocar suas informações lá que o nosso pessoal vai fazer contato com você para a gente organizar. Beleza? Outra coisa. Perdão, pessoal, esse aqui é o link, exato, do cadastro para a gente procurar para o diagnóstico. E quem quiser, para finalizar, eu peço a vocês, como tudo a gente avalia, eu gostaria que vocês avaliassem, para a gente finalizar o nosso webinar no horário, nesse outro link que eu acabei de colocar, avaliem, né? Avaliem o nosso webinar de hoje, tá? Deem sugestão, mandem sugestões para que a gente possa continuamente melhorar, tá certo? No ano já de 2021, teremos o outro penúltimo webinar da série, mas isso não vai acabar. Tem muitas novidades para 2021, mas isso eu vou falar no último webinar da série, para vocês ficarem ligados, né?
eu vou colocar para vocês aqui, projetar a data do próximo webinar. Vai ser no dia 19 de janeiro, Cultura de Gestão por Resultados e Metas, que é o elemento 6 da maturidade do processo de faturamento. Para finalizar, eu digo, gente, olha, quer receber nosso material, quer receber as informações, cadastrem-se, né? Cadastrem-se no nosso portal. Entrem no site do Instituto, lá tem, olha, informações. Você se cadastrou, você passa a receber todas as divulgações dos nossos webinars, todas as divulgações dos nossos lançamentos. Tem muita coisa vindo aí no ano de 2021 e a gente conta com vocês, tá bom? Muito obrigado. Fiquem à disposição para participar dos nossos webinars e mais. Quem quiser fazer qualquer pergunta agora, escrevam, tá bom? Escrevam que eu estou à disposição. Vou dar 1 minuto para quem quiser escrever, aí eu respondo. Quem não tiver nenhuma pergunta, seguimos e espero vocês no próximo webinar, tá bom? Aqui estão os nossos contatos, o site do Instituto e o portal onde você entra e conhece todos os nossos cursos. Ok. Então, muito obrigado. Conto com a presença de vocês no próximo webinar. Grande abraço, gente.